Oi, bem-vindos todos vocês ao Globo News Painel, como sempre aqui dos estúdios da Globo News de São Paulo. As duas últimas semanas, na verdade, não só a última, foram semanas de um certo nervosismo, se a gente quiser colocar as coisas de maneira diplomática, em relação à economia brasileira. Ou semanas de muito nervosismo, se a gente quiser assumir uma postura talvez um pouco mais crítica em relação ao noticiário de economia. A ideia da conversa nessa edição do Globo News Painel é colocar as coisas nos eixos. Há razão para se estar nervoso em relação à economia brasileira ou é um sacolejo, como às vezes dizem os motoristas de ônibus, uma freada de arrumação? Três são os nossos convidados aqui, como sempre. Eu vou começar a apresentação dos nossos participantes, e são economistas. Então eu já renuncio a falar que cada um é economista. O primeiro economista é o Alexandre Schwarzman, consultor e professor do INSPER, de São Paulo. O segundo economista é o Simão Davi Silber, professor da FEA, Faculdade de Economia e Administração da USP. E o terceiro economista é o Antônio Corrêa de Lacerda, professor da PUC de São Paulo. Alexandre, o que é que temos? Razão para nervosismo em relação ao noticiário sobre a economia? A presidente Dilma, por exemplo, na semana que acabou, foi até fundo nas críticas aos críticos, chegou a falar de terrorismo de noticiário sobre a economia brasileira. Quem está exagerando? Acho que ocorre o seguinte, tem uma mudança na percepção da economia global, particularmente no que diz respeito à economia americana, que tem se mostrado muito mais forte, que de uma análise não é um desenvolvimento ruim, é um desenvolvimento bom. Afinal de contas, a maior economia do mundo, crescendo mais rápido, mais forte, é bom. Só que isso daí está provocando uma alteração radical ao redor do globo, quer dizer, muita gente querendo colocar dinheiro de volta nos Estados Unidos, uma perspectiva que em algum momento o juro lá suba, então as moedas começam a perder valor, e aí você começa a ter efeitos que se espalham. Economias que estão numa situação mais sólida aguentam razoavelmente bem um tranco. Para essas economias, talvez seja mais uma freada de arrumação. Para economias que estão numa posição mais vulnerável, aí já fica um pouco mais complicado. Em algumas vão passar por um problema mais sério. O Brasil está vulnerável, não me parece a mais vulnerável dessas economias. Agora, a verdade é o seguinte, a gente deixou por muito tempo a inflação muito próxima do teto, nós não estamos com as contas fiscais onde elas deveriam estar, então obviamente a repercussão desse rearranjo global aqui, em certos aspectos, vai ser maior. Então acho que o problema essencialmente é esse, a combinação dessa mudança global com uma falta de lição de casa. O noticiário te deixa nervoso, Simão? Já faz tempo, eu acredito que nos últimos 2 anos, a política macroeconômica brasileira foi muito inconsistente. O governo, de uma forma muito simples, acreditou no seguinte, que se conseguisse depreciar um pouco mais o real, com juros baixos, e o governo gastando mais, a nossa economia teria um desempenho bem razoável. Não deu nada disso, acho que nós caímos numa armadilha. A armadilha é crescimento toda semana revista para baixo, inflação muito alta e desequilíbrio em todas as contas do ponto de vista macroeconômico, mas particularmente as contas fiscais estão desarrumadas e o balanço de pagamento também está muito ruim. Então o Brasil hoje é uma economia razoavelmente vulnerável e eu gostaria de acrescentar mais um evento que coloca a turbulência em tudo. A revisão do sentido da nota que a Standard & Poor's iniciou esse período ao qual me referi no começo do programa, quando essa agência de classificação de risco, apenas para refrescar a memória de quem nos acompanha, quando a agência de classificação de risco Standard & Poor's colocou a nota do Brasil em viés de baixa, ela ainda não chegou a rebaixar, mas indicou que o faria. Aí de lá para cá, que isso tem mais ou menos uns 15 dias, é que se registrou esse nervosismo no noticiário. Estou fechando parênteses, desculpe interromper o seu raciocínio. Não, eu acho que isso vai colocar um pouquinho mais de lenha na fogueira, mas não muda. Eu acho que isso daí começou a ser montado no segundo semestre de 2011. Nós estamos com 2 anos querendo fazer o mesmo que se fez em 2009. O problema é demanda? Vamos dar crédito, vamos tentar gastar mais. Quando o problema não é esse, quando a economia, do ponto de vista macroeconômico, ela exibe 2 parâmetros assim, muito claros. A inflação está muito alta e o déficit externo está muito alto, claramente o diagnóstico é desequilíbrio com excesso de demanda. Vamos ver, no seu caso, Antônio Lacerda, de que maneira esse noticiário tira ou não o seu sono? Bom, de fato ele é preocupante porque é uma mudança
do cenário global. Na medida em que a economia norte-americana se fortalece, e isso significa que uma série de estímulos que vinham sendo dados para a recuperação vão ser tirados. Por exemplo, a expansão monetária e, no segundo passo, uma elevação das taxas de juros. Lembrando que as taxas de juros dos principais bancos centrais do mundo estão próximas de zero desde 2008. Né? Então, nós temos um longo período para uma tentativa de fazer a recuperação da economia. Se Estados Unidos, em algum momento, vai subir essa taxa de juros, isso tem refletido em 2 pontos principais. O primeiro, a valorização do dólar frente às demais moedas. O Brasil, pelos pontos que já foram aqui colocados, sofre uma desvalorização. As medidas mais recentes tomadas pelo governo, no sentido de elevar juros e, segundo, retirar o IOF, que incidia sobre os fluxos de capitais, visa 2 medidas em 10 dias para facilitar a entrada de dólares no Brasil. Facilitar a entrada de dólares. Eu não vejo incoerência. Muita gente viu como incoerência o fato de, em 2010, o governo ter colocado tributação sobre ingressos de capitais e agora é retirado. Porque você tem que analisar as medidas no contexto em que elas são tomadas. Então, naquele momento, era importante frear a entrada de dólares porque aquilo estava valorizando o real. Agora é o contrário. Quer dizer, com esse déficit em conta corrente que nós temos, muito provavelmente o investimento direto estrangeiro que vinha cobrindo o déficit, este ano não vai cobrir, quer dizer, vai ficar abaixo disso. Então nós temos aí um impacto. O lado fiscal não me preocupa tanto, porque ele é explicável, ou seja, parte da deterioração que nós temos nas contas fiscais, decorre dos incentivos. Acho até que houve um certo exagero nos incentivos, visando a ampliação do consumo. Talvez já tivesse sido a hora, há um ano atrás, de redirecionar os incentivos fiscais, a desoneração, para os investimentos, que é a grande questão. Desculpe interromper, eu só queria colocar os assuntos pela ordem, claro, para inclusive facilitar a compreensão de quem nos acompanha. Perfeito. Queria começar pelo lado externo, do contexto que foi inicialmente citado por você, mas por vocês dois também, pelo Alexandre, pelo Simão e pelo Lacerda, para a gente depois ter mais tempo para pegar o lado doméstico. É de fato uma recuperação da economia americana ou temos o famoso espírito de manada quando a gente fala do investidor estrangeiro que ouve dizer que ali a grama é mais verde? Não, tem sinais animadores. Não quer dizer que a coisa seja absolutamente resolvida. Jogando contra, obviamente, tem essa consolidação fiscal meio à força que a economia americana teve que passar por força do sequestration, né, que é da necessidade de fazer o ajuste, porque não se chegou a um acordo, então certos impostos foram aumentados, certos gastos foram contidos, mas apesar disso, a gente começa a observar alguns sinais que são animadores. Que sinais são esses, muito claros? Alguma recuperação de preços de imóveis, não só que eles pararam de cair, mas voltaram a subir, estão ainda longe do pico, que não é ruim, o pico era certamente exagerado, então isso já começa a dar um certo alento. Por conta disso, a recuperação também no lado de construção. Então, o emprego, que é muito associado à construção, também está dando alguns sinais, não só a construção, outras coisas, mas a geração de empregos tem ficado ali na casa 150, 200 mil mês, não é extraordinário, ainda mais considerando que o desemprego é alto, mas parece sólido. Né? Tem toda a questão da revolução do gás de xisto, um aumento de 30% na produção de gás nos Estados Unidos. Que torna a produzir nos Estados Unidos muito barato. Então está havendo uma revolução manufatureira de volta lá, que acho até um exemplo interessante, que enquanto no Brasil a gente passa anos discutindo como é que a gente vai explorar o pré-sal, eles nesse meio tempo já estão explorando o gás de xisto com resultados extraordinários. Então tem uma confluência de fatores que sugere que parece que dessa vez a economia americana, o fogo pega no breu, e você começa um processo de recuperação mais intenso, apesar da contração fiscal. E aí é toda essa discussão sobre a possibilidade justamente dessa retirada de estímulo. Primeiro, reduzir o ritmo de expansão monetária, né, o tal do quantitative easing, né, que o Fed... O tal do que foi descrito como tsunami monetário. O tsunami monetário, então, uma redução no ritmo e em algum momento, de fato, começar a subir taxa de juros. Então, parece que tem uma recuperação que, se não é extraordinária, está um pouco mais solidamente ancorada na economia americana. Independente do que vocês dois quiserem comentar sobre os Estados Unidos e a China nesse contexto, como assinala o Alexandre, há esperanças, sim, concretas, de que a economia, que continua sendo ainda a maior economia do planeta, retome um ritmo de crescimento sustentável que faz com que muita gente olhe para lá e não para outros lugares. E a China?
A China, ela desacelerou, não tem a menor dúvida, as estimativas mais recentes é de um crescimento de 7,5%. Muita gente vê isso como um problema, mas crescer 7,5% numa economia que é agora a segunda economia do mundo é um número fantasticamente elevado. Eu pegaria o ponto do Alexandre e diria o seguinte, olha, hoje a gente tem dois polos relativamente dinâmicos no mundo. Um é a China, sem dúvida alguma. O chinês está ficando rico em dólar, ele vai importar mais, eu acho que isso... Vai consumir mais. Vai consumir mais. Está acontecendo. Tá certo? Vai viajar mais. Tá? E sem dúvida alguma, entre os países ricos, o grande destaque é os Estados Unidos. Me parece bastante sólido, não bombar como bombou até 2008. Os Estados Unidos não vai crescer 3,5%. Eu não conheço nenhuma simulação que dê esse número, tá certo? Mas eles fizeram uma lição de casa que dá inveja para a gente, tá certo? Uma revolução tecnológica na área energética. Não ficaram brincando muito com o câmbio, tiveram uma depreciação cambial muito significativa. Então eu diria três coisas. Custo da energia nos Estados Unidos, o gás do xisto, ele custa 20% do que ele custava 5 anos atrás. Tá certo? O custo da mão de obra caiu, tem ganhos de produtividade e tem um câmbio extremamente competitivo. Então não é à toa que está todo mundo olhando o seguinte, vou pegar o meu rico dinheirinho e vou colocar uma parcela maior nos Estados Unidos. Só uma coisa que eu posso adicionar, também sobre a economia americana, projeções recentes do CBO. CBO é a agência que faz as projeções fiscais, é uma agência ligada ao Congresso, mais independente, coloca o déficit americano no ano que vem em torno de 2% do PIB. Quer dizer, ele vem de um número ali na casa de 8, 9 para alguma coisa como 2% coisa estratosférica. Então, mesmo a questão fiscal também está sendo bem resolvida. Certo. Você completou, né, Simão? Completei. E sobre a consistência dessa recuperação, adicionalmente, eu diria o seguinte, os Estados Unidos estão combinando, portanto, essa revolução energética com uma boa situação dos fundamentos macroeconômicos, especialmente câmbio, que é um estímulo, compras governamentais, lembrando que em 2009 o Obama reafirma o Buy American Act de 1933, que privilegia as compras dos Estados no Made in America, e há uma trajetória, um interesse muito grande dos Estados Unidos em recuperar a manufatura. Quer dizer, então, aquela tendência que nós vimos desde os anos 90, de terceirização, o termo é pejorativo, da manufatura para países de mão de obra mais barata, tendo em vista os problemas que enfrentam, não só de encarecimento de mão de obra na própria China, mas também o desemprego nos Estados Unidos, isso passa a ser um fator dinâmico importante. Quer dizer, no momento que você combina esses fatores, isso dá, sim, um cenário de recuperação e de crescimento que não é mais uma economia norte-americana crescendo 3,5%, 4%, como foi em boa parte dos anos 2000. É o chamado novo normal, né, que alguns, como o Rogoff e outros, definiram. Ou seja, uma economia crescendo 2,5%, mas pelo seu peso, né, acompanhado da manutenção do crescimento chinês, mesmo que não nas bases de 30 anos, né, de longos 30 anos, que foi de 10%, mais próximo dos 7%, isso dá uma boa, vamos dizer, base para a recuperação da economia mundial. Quer dizer, o único ponto que eu diria que fica aí faltando é a recuperação europeia, que aí eu acho que é uma outra questão e que não vejo grande saída ao longo dessa década. Vamos fechar o lado internacional e ir para o Brasil, só uma nota pessoal. 2 anos atrás eu entrevistei o principal executivo de uma grande empresa americana, General Electric, o Jeff Immelt. É considerado um dos principais executivos do mundo. Sim. E ele disse que o caminho dos Estados Unidos era, de novo, ele disse em inglês, making things, fabricando coisas. Eu achei ele completamente fora da realidade. 2 anos depois, sou obrigado a reconhecer que eles encontraram esse caminho de novo, que era o caminho que ele propunha. Para com esse negócio de serviço financeiro, para com essa coisa, nós vamos voltar a fabricar coisas. A globalização, desculpe, Tito, claro, à vontade. A globalização tradicional dizia o seguinte, eu terceirizo a manufatura, mando para outros países e me concentro nas funções nobres, ou seja, pesquisa e desenvolvimento, design, marketing, publicidade, etc. Só que isso não gera um emprego suficiente para todas as pessoas. Fechando parênteses, vamos para o lado doméstico. O que estamos fazendo errado? Não, só complementar, eu sou um pouco cético quanto a isso. A revolução manufatureira foi muito menos um resultado de uma engenharia, num certo sentido, resultado da flexibilidade, particularmente no que diz respeito à questão energética lá. Isso acho que fez a diferença. Quanto a emprego, quanto a isso,
claramente a gente não pode dizer que um setor emprega mais do que o outro. Pelo contrário, se pode dizer alguma coisa que serviços empregam mais. Então, até nesse aspecto, a recuperação do emprego, mesmo com uma recuperação forte da manufatura, não tem sido boa. O que a gente tem feito de errado, essencialmente, é o que o Simão apontou logo no começo. Nós, em algum momento, acreditamos que tinha um caminho fácil para o desenvolvimento. Que o caminho para o desenvolvimento era uma coisa tranquila. Você desvaloriza a moeda, baixa juro, aumenta gasto, e você vai ver essa economia crescer. O diagnóstico é aquele de 2009. Falta demanda, vamos botar a demanda porque a economia vai reagir. E o problema é outro. Foi um erro de diagnóstico? Um erro completo de diagnóstico. Nosso problema está cada vez mais claro ligado ao lado da oferta. Nós temos uma capacidade de produção que cresce pouco. Cresce pouco por quê? Bom, em primeiro lugar, porque o investimento é muito baixo. O investimento no Brasil ainda está na casa de 18% do PIB. Melhorou um pouquinho no último trimestre e tal, mas continua ali na casa de 18% do PIB. Quando todo mundo queria que fosse pelo menos 24%. Olha, na América Latina, que não é nenhuma grande campeã de crescimento, a gente está falando de números da ordem de 22% a 24%. Então, do PIB de investimento. A gente está atrás, inclusive, de economias semelhantes à nossa. Uma outra área onde é importante, está relacionada a investimento, mas aí com características especiais, infraestrutura. É um problema. Tem sido um problema. O governo foi lento, só agora está avançando, reconhecendo a necessidade de avançar no programa de concessões. Concessão pode ser uma boa surpresa. Depende crucialmente de execução. Eu tenho sérias dúvidas sobre a qualidade de execução. Então, pode ser uma surpresa, mas eu não estou contando muito com isso. Terceiro gargalo importante é a mão de obra. Quer dizer, nós acostumamos a pensar o Brasil como um país de grande disponibilidade de mão de obra, e era verdade, só que deixou de ser. Nós temos uma situação de desemprego de 12%, 13% há 10 anos, para uma situação onde o desemprego hoje está na casa de 5% a 5,5%. Então, certamente, agora, a gente não tem muito mais gente para botar para trabalhar. Depende, essencialmente, de crescimento populacional. E o quarto problema é a produtividade. Nosso ritmo de produtividade cresce alguma coisa em torno de 1,5%. Sobretudo na comparação internacional. Não há comparação internacional como a gente está abaixo. Então, quando você olha para esse conjunto de coisas, a conclusão é a nossa velocidade de cruzeiro, a gente chama de PIB potencial ou algo parecido, é algo de 2,5% a 3%. Então, é isso que a gente consegue crescer. E a verdade é que, mesmo com esse crescimento que a gente tem, crescimento potencial baixo, qualquer esforço de você jogar mais demanda nisso, a tradução é o que Simão falou, inflação e desequilíbrio externo. Então, essas duas coisas mostram, quer dizer, o nosso diagnóstico foi errado, nossas políticas foram erradas, e agora a gente está correndo atrás, e eu desconfio que esse diagnóstico continua sendo o mesmo de anos atrás. Vamos ver, está mudando esse diagnóstico em função das últimas tentativas de rearranjar a economia? E parece esse governo muito idiosincrático. Ele fala uma coisa, faz outra, ele dá sinais muito confusos. Eu vou dizer um exemplo muito recente que vem de nossa presidente. Numa viagem internacional, ela foi extremamente enfática, dizendo o seguinte: não se combate a inflação com juros. Você se refere à participação dela no encontro dos BRICS na África do Sul. Exatamente. 2 meses atrás. Bom, logo na sequência o Banco Central começa a subir juros. Certo? Quer dizer, você está dando um sinal tão confuso, você fala para o mercado... Ela disse que foi mal interpretada e botou a culpa em boa parte na imprensa. Mas aí é muito fácil, Eu não quero entrar por esse caminho, mas sem dúvida alguma ela foi cristalina na minha avaliação naquilo que ela falou. Ela estava muito claro que ela não autorizava usar taxa de juros para controlar a inflação. Ia ter um outro caminho que eu não conheço, tá certo? Segundo, você dá o sinal, olha, eu vou controlar a entrada de capital, portanto não vai acontecer nada com a taxa de câmbio. De uma hora para outra, a taxa de câmbio dá uma pirueta. Tá certo? Você deixa muita gente numa situação vulnerável. Ou seja, o governo, ele, em primeiro lugar, ele não dá sinais consistentes. Interpretar a linguagem hoje do governo é uma coisa muito complicada. Essa última semana, o governo anuncia o seguinte: não, nós vamos fazer um ajuste fiscal muito sério. Primeira coisa, você anuncia um subsídio fiscal. Quer dizer, você está se referindo ao lançamento do programa Minha Casa Melhor, isso, pelo qual o Tesouro subsidia créditos aos participantes do programa Minha Casa Minha Vida, para que eles possam adquirir em condições favoráveis eletrodomésticos até o limite de R$5.000. Exatamente. Então veja o seguinte, eu diria que você tem não só um problema de diagnóstico, você tem um problema de implementação muito sério,
né, no governo atual, e mais do que isso, amarrado por uma agenda que não é econômica. Sim. Lacerda, como é que você está vendo o Brasil? Nós demos uma espiada no começo do programa, sobretudo no cenário internacional, deixamos ele de lado para a gente poder ter muito mais tempo de falar também ao que diretamente interessa a quem nos acompanha. E quando eu fiz a pergunta ao Alexandre e ao Simão a respeito do que seriam potencialmente nossos principais erros, ambos, ressaltando diversos aspectos, bateram na tecla: há um problema de diagnóstico, esse diagnóstico é errado e não parece que vai mudar. A sua avaliação? Bem, primeiro eu vejo que o diagnóstico está mudando. Por que ele está mudando? Pela necessidade, talvez ele tenha sido insistentemente repetido, porque em algum momento ele funcionou. Quer dizer, o Brasil, a despeito da crise de 2009 global, e ao contrário do México e da Rússia, por exemplo, para citar dois países emergentes comparáveis ao Brasil, comparáveis ao Brasil, tiveram quedas do PIB de 6% a 7%, o Brasil teve uma queda, mas foi pequena, 0,3% do PIB. Já em 2010 crescia 7,5%, né? Então uma recuperação muito rápida. Então em algum momento esse diagnóstico funcionou. Talvez tenha havido um exagero, sim, em continuar concedendo estímulos ao consumo, enquanto que o foco deveria ser a produtividade. Há poucos instantes atrás reiterava, né? E reiterava a competitividade. Agora, há um mérito no governo Dilma que tem que ser acreditado, que é, a despeito do que ela falou do uso da taxa de juros, porque depende em que nível nós estamos falando. Quer dizer, o governo Dilma trouxe a taxa de juros ao nível real histórico menor, né, de 1,5%. Está agora corrigindo em função da mudança de circunstância, mas mesmo assim, se você, no melhor dos casos, imaginar uma taxa de juros que vai chegar a 9%, nós estamos falando de uma taxa de juros nominal, nós estamos falando de uma taxa de juro real muito inferior aos níveis praticados anteriormente. Quer dizer, então, havia quem defendesse que o Brasil não poderia conviver com uma taxa de juros abaixo de um certo nível, mas o fato é que esse paradigma foi criado, foi quebrado, né? O segundo ponto é o ajuste cambial, que ele se mostrava necessário. Está muito aquém do que é necessário e também, evidentemente, você tem os limites de fazer o ajuste de uma só vez, em função do impacto que isso tem sobre os níveis da inflação. Então eu vejo que o governo tem mudado o seu diagnóstico, eu vejo que a queda da popularidade do governo será um fator de pressão, porque havia uma certa acomodação, certo? E isso, a meu ver, será um fator adicional na mudança do diagnóstico. Vejo que há uma percepção... Eu só estou chegando ao final do primeiro bloco. Okay. Se você concluir, a gente... Então, para concluir, a agenda muito claramente mudou nos últimos meses, voltando-se para investimento via cooptação do setor privado, via concessões, e uma melhora, uma tentativa de melhora do ambiente sistêmico para provocar, portanto, competitividade. A gente volta nesse ponto, logo depois do intervalo. A gente vai se perguntar se a realidade está se impondo, ou se temos que ver a realidade de uma outra maneira. A gente volta daqui um instantinho. Fiquem conosco. Até já.